amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz, tudo tranquilinho? Torço, espero que sim. Hoje, série nova começando aqui. Vamos falar sobre Notion para negócios, para pequenos negócios mais especificamente. E a gente vai criar aqui uma estrutura do zero, passo a passo, para você organizar aí o seu projeto, seu negócio, seja como autônomo, seja em um pequeno negócio, você vai conseguir acompanhar aqui e construir. Vale lembrar, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de Notion, tudo que você precisa é ter vontade de aprender. Você vai lá no site notion.so, vai instalar o aplicativo no seu computador, pode ser Windows, pode ser Mac, e aí você vai acompanhar aqui conosco do zero. Se você caiu aqui de paraquedas, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder os 5 vídeos que eu trago aqui toda semana. São vídeos falando sobre gestão, organização, estratégia, planejamento, muito Notion, como que você coloca a sua organização dentro do Notion e cria um fluxo para você conseguir tirar os seus projetos do papel. Sejam projetos pessoais ou projetos de negócio que você queira desenvolver, você vai conseguir tocar os seus projetos, aqueles planos que só ficam na sua mente e você nunca consegue tirar eles do papel, nunca consegue tocar para frente. Se você quer ter acesso a todos os templates, modelos que a gente já criou aqui do Notion, incluindo modelos para organização pessoal, para mentoria, para consultoria, para professores, para organizar o seu planner, para organizar o seu estudo. Se você quer ter acesso, passa aqui no link do comentário fixado. Fazendo parte da nossa comunidade, você pode duplicar qualquer template que eu venha a lançar aqui no nosso YouTube. Todos os templates que a gente vai criando, aos poucos eu vou disponibilizando lá na comunidade. E além disso, você tem acesso a 1 hora por semana a uma sala de dúvidas, junto comigo toda terça-feira às 20 horas, para você poder resolver algum problema, tirar alguma dúvida que você tenha. Se você gostou, passa aqui no comentário fixado. Tô aqui flutuando em cima do Notion, essa é a nossa tela inicial aqui, quando você abre o Notion. No meio tem onde você abre a sua tela e aqui do lado esquerdo a gente tem a nossa famosa barra lateral, que é onde ficam as nossas páginas, os nossos favoritos, as coisas que a gente tem aqui dentro do nosso Notion. Então, se você está começando junto comigo, você vai criar uma nova página. Para isso, você vem aqui ó, nesse quadradinho, vai clicar e aí ele vai trazer aqui ó, uma nova página. E eu vou vir aqui ó, nesses 3 pontinhos e vou pedir aqui ó, largura completa. Coloquei como largura completa, por quê? Porque eu não gosto da tela esmagadona, eu tenho esse tique e aqui a gente vai colocar aqui, ó, se for o seu negócio, você vai pôr o seu nome do seu negócio aqui e aqui eu vou colocar só pra gente saber do que a gente tá falando, pra galera que for chegando depois saber, a gente tá fazendo aqui a organização para pequenos negócios. Beleza? E aqui ó, você pode colocar o nome do seu projeto, o nome do seu negócio, se fosse no meu caso eu colocaria aqui sou estrategista. Vou clicar dentro da nossa página e aqui ó, vou colocar um sinal de maior e vou dar um espaço e aí ele vai criar uma lista de alternantes. Para que serve isso, Caco? Serve para a gente esconder algumas coisas aqui, eu vou te mostrar. Então aqui a gente vai colocar aqui ó, bases de dados como nome aqui né, da nossa lista e aí vou colocar aqui barra, vou colocar visualizações. E aí você vai entender, por enquanto vem só junto comigo para você não se perder. Vou selecionar aqui ó, tudo e vou dar um Ctrl B para deixar negrito. E aqui ó, vou colocar aqui a nossa primeira base de dados, que vai ser uma barra. E aí ó, coloquei aqui o comando barra, vou digitar base de dados de página inteira. E aí ó, tá vendo que ele trouxe aqui ó, quando você começa a digitar ele já vai trazer as opções. Vou clicar em base de dados de página inteira e aqui ele vai perguntar para você, é uma nova base ou você quer conectar alguma coisa que já tem aí no seu Notion? Ó, ele tem aqui o Link to Existing Data Source e tem aqui a nova base de dados vazia. Aqui a gente está criando tudo do zero, vou criar em nova base de dados vazia, cliquei, né? Clicar, não criar. E aqui vou colocar o nome dessa base de BD, underline menu, underline pequeno negócio. Beleza? Por quê? Porque aí a gente vai seguir esse padrão de nomenclatura de base de dados para a gente saber que a gente está falando desse template e dessa função específica do template do nosso menu aqui, do nosso pequeno negócio. Beleza? Então fechou. Aqui a gente tem o nosso primeiro menu. Vou clicar aqui ó, no nosso organização para pequenos negócios. Aqui ele vai criando um menuzinho. Eu cliquei, ele voltou aqui ó, para a nossa tela inicial.
Por quê? Porque agora eu vou fechar aqui a nossa lista de alternantes. Lembra que eu te falei que dava para esconder as coisas? É para isso aqui, ó. E aí vou clicar aqui embaixo, vou colocar uma barra e vou colocar uma frase de destaque. E aí, ó, coloquei aqui a nossa frase de destaque, cliquei em cima, ele vai criar esse quadrinho. Eu vou trocar a cor aqui para ficar mais visível. Ó, clica aqui nesse quadradinho, vem em cor e aqui, ó, vou colocar uma cor amarela para a gente poder diferenciar, né? Lá no e-commerce, na série de e-commerce, a gente está usando o laranja, vamos usar o amarelo aqui. E aqui, ó, vou usar o nome como menu, mas aí eu vou usar aqui, ó, 3 hashtags e vou dar um espaço para ele criar um título 3 e vou colocar aqui menu. Vou clicar embaixo da nossa frase de destaque, vou colocar 3 sinais de menos, ele vai criar uma linha. E aí, ó, vou pegar aqui a nossa base de dados, tá vendo que tem esse quadradinho aqui, ó? Vou puxar ela aqui para baixo para a gente poder começar a organizar as coisas. Vou colocar uma barra aqui embaixo da nossa linha e vou pedir uma visualização vinculada da base de dados. Caco, o que você está fazendo? Calma que você já vai entender. Cliquei na visualização vinculada da base de dados. Deixa eu me encaixar mais aqui no cantinho que eu estou ficando em cima aqui, né? E aí ele vai perguntar aqui, ó, é uma nova base ou você quer criar alguma coisa, ou é uma nova base ou você quer conectar em alguma coisa que já existe no seu Notion? Eu quero conectar em algo que já existe, ele já até sugere aqui, ó, tá vendo? BD menu pequeno negócio? Vou clicar para conectar e aí ele criou aqui uma coisa esquisitona, né? Por quê? Porque lá a gente criou uma tabela. E aí eu vou clicar aqui, ó, ele vai perguntar, você quer a visualização de tabela ou você quer uma nova visualização de tabela? Clica aqui, ó, em nova visualização de tabela, mas aqui a gente vai pedir galeria e aqui, ó, vou pedir para esconder a fonte de dados. Vou pedir aqui, ó, em visualização do cartão como nenhum. Vou pedir aqui, ó, o tamanho do cartão como pequeno e aqui, ó, vou pedir para não exibir os ícones da página e vou marcar como concluído. Caco, o que você está fazendo? Fica tranquilo, fica tranquila. Aqui eu vou trocar o nome para todos. Então vou pôr aqui, ó, todos. E aí eu vou clicar fora. Então a gente criou aqui, ó, o nosso menu. E como que vai funcionar isso daqui? Deixa eu colocar essa base de dados mais para baixo. Para isso, ó, vou vir aqui, ó, do lado da nossa base de dados aqui, ó. Vou clicar nesse maisinho para empurrar um pouco para baixo aqui, ó. E aí vou dar uns enters aqui para jogar mais para baixo ainda. E aqui, ó, o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder criar aqui opções de menu. Então aqui, ó, teria minha primeira opção aqui, que seria, sei lá, vou usar o número para depois ele ficar ordenado ali certinho. Então vou usar o hashtag 1, projetos e tarefas. Beleza? Então vou clicar aqui, ó, e aí ele já criou aqui projetos e tarefas. Então aqui a gente vai ter o nosso menu. Vou criar aqui o nosso segundo item, que vai ser aqui reuniões. Beleza? Vou criar aqui o nosso terceiro item de menu aqui, ó, que vai ser o nosso hashtag 3 documentos. E aí depois, conforme a gente for evoluindo, a gente vai criando, é mais para você visualizar que essa é uma estrutura de menu e depois a gente vai deixar ela mais bonitinha, mas para a gente começar já tá bom, já tá excelente, para falar a verdade. E aí, ó, vamos clicar aqui embaixo, né? E vou colocar aqui, ó, 3 sinais de menos para criar uma linha. E vou colocar aqui, ó, vou pegar a nossa estrutura de menu aqui, ó, e a nossa linha. E vou aproveitar ela, vou pedir para duplicar essa estrutura. E aí, ó, vou trazer ela aqui para baixo. Então, ó, trouxe a nossa estrutura de menu. E aí, ó, vou fechar aqui a nossa barra lateral para ela não atrapalhar a nossa construção. E vou descer um pouco aqui. Aqui, ó, embaixo do nosso menu, na verdade eu vou primeiro trocar aqui, né? Vou colocar aqui, ó, projetos. Vou selecionar também aqui a nossa parte de projetos e a nossa linha. Para isso, vem com o mouse aqui, ó, seleciona tanto a frase de destaque quanto a linha. Vou clicar aqui no quadradinho e vou pedir para duplicar também. E aqui, ó, vou trocar o nome para documentos. E aí, ó, vou fazer o seguinte aqui, também vou selecionar aqui a nossa linha e a parte de documentos. Para isso, ó, tem que ficar ligado ali com o cantinho, com a barra lateral. Mas vou vir com o meu mouse aqui, ó, vou selecionar documentos e a linha. Vou clicar, vou pedir para duplicar e vou trocar aqui, ó, para reuniões. E aí a gente vai adicionar aqui as nossas bases de dados para poder deixar tudo bonitinho. Vou pegar esse quadradinho aqui, ó, e vou puxar aqui, ó, para o lado de documentos. E aí, ó, ele criou ali, ó, ele deixou a linha embaixo dos dois, mas eu quero que essa linha fique só embaixo de documentos.
e essa outra linha aqui fique só embaixo de reuniões. Beleza? Agora a gente ajustou aqui a parte do layout e agora o que a gente vai fazer? Vamos criar as nossas bases de dados. Para isso eu vou me puxar aqui para a direita e aí a gente vai abrir aqui a nossa visualização, base de dados e visualização. Vou clicar aqui dentro, mas percebe que ele não clicou? Como é que você faz para clicar? Vou clicar aqui do lado desse menu aqui, pequeno negócio, vou clicar nesse maisinho. E aí ele vai deixar a gente já começar a digitar. Eu vou colocar aqui uma base de dados de página inteira também. E aí quando eu começo a digitar ele já traz. Vou clicar para criar. Vou voltar aqui para a esquerda para você poder ver. E aí a gente está criando tudo do zero, né? Vou clicar aqui em nova base de dados vazia. Vou pedir aqui agora a nossa base de documentos. Então eu vou colocar aqui na verdade a nossa base de projetos, né? Então vou pôr aqui BD underline projetos underline pequeno negócio. Pequenos negócios ou pequeno negócio que a gente usou? Não lembro, hein? Então vou pôr pequenos negócios e aí depois qualquer coisa a gente ajusta. Beleza? Então aqui a gente tem a nossa parte de projetos e no nosso vídeo de projetos a gente vai construir aqui a visualização, as propriedades e tudo mais. Vou clicar aqui para voltar na página inicial, até para poder ver o nome da base. Usei pequeno negócio e pequenos negócios. Então vou colocar aqui pequeno negócio. Então vamos deixar no padrão. E aí não estou usando acento, tá? Até para não dificultar. Então vamos ver, aqui também não usei, então beleza. Vamos criar aqui uma outra base de dados também. E aí voltei aqui para a direita, vou clicar aqui no maisinho do lado de projetos pequeno negócio. Aí ele vai criar aqui uma outra linha, vou começar a digitar a base de dados, ele vai trazer aqui a opção. Vou colocar uma base de dados de página inteira também. E aí tô fazendo a mesma coisa, né? Tô criando tudo do zero. Aqui ele pergunta para você se você quer criar uma nova ou se você quer conectar em alguma coisa. Eu vou criar uma nova e aí aqui vamos seguir o mesmo padrão. BD underline documentos underline pequeno negócio. Beleza? Então criamos aqui a nossa base de documento e a mesma coisa serve aqui para essa parte. Quando a gente for falar ali sobre a nossa página de documento, a gente vai construir aqui a base e as visualizações. Vou clicar aqui em organização para pequenos negócios, voltei aqui para a nossa tela inicial e tá faltando aqui a gente criar só a nossa base de reuniões. Então vou clicar aqui no maisinho do lado de documentos pequeno negócio, ele vai criar uma linha, vou digitar aqui base de dados novamente, só comecei a digitar a base, ele já traz aqui, né? Vou pedir uma de página inteira, vou pedir aqui uma nova base de dados vazia, né? Então cliquei aqui e aí vou usar o mesmo nome, BD underline reuniões underline pequeno negócio. Percebe que a gente está usando o mesmo tipo de nomenclatura para depois facilitar a nossa vida, sem acento e também falando que a gente está falando do nosso template de pequeno negócio e da função de reuniões. Beleza? Tudo organizado, tudo no lugar para depois a gente ter facilidade. Vou voltar aqui no nosso menu principal e aqui a gente já tem a possibilidade de incluir as nossas visualizações aqui na nossa página inicial. Mas a gente não vai fazer isso ainda, por quê? Porque senão vai ficar muito feio. A gente vai primeiro construir as páginas aqui, né? Então no nosso próximo vídeo a gente vai construir a parte de projetos e tarefas. E aí a gente consequentemente já traz aqui a nossa visualização de projetos aqui para nossa página inicial. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Vai ser uma série bem comprida, bem longa. Vão ter vários episódios, você vai conseguir aprender muito sobre Notion, vai conseguir organizar o seu negócio do zero. Então se você gostou, curtiu, é importante deixar seu curtir, deixa um comentário, dá um alô, não sabe o que comentar, dá um alô para ajudar o vídeo a sair mais, para chegar para mais pessoas, para trazer mais pessoas para se organizar. Se você caiu aqui de paraquedas, ainda não conhecia o projeto Sou Estrategista, ainda não me conhecia, para tudo agora, se inscreve, ativa o sininho. Eu sou o Caio, meu apelido é Caco, aqui a gente fala sobre gestão, organização, estratégia, planejamento, muito Notion, são 5 vídeos por semana,
construindo várias estruturas para vários fins, para os seus estudos, para você organizar seu negócio, para você organizar seu projeto, para você organizar sua vida pessoal. A ideia é você tirar as coisas da mente, colocar nessa ferramenta incrível para você ter facilidade de entrar em ação e construir seus planos e sonhos. Tenho certeza que tem um monte de pessoa incrível que só não consegue tirar as ideias do papel porque não tem organização. Então daí surge a ideia do Sou Estrategista. Se você gostou da ideia, se inscreve e ativa o sininho. Para ter acesso a todos os modelos que a gente já criou aqui no projeto, incluindo séries de organização pessoal, organização para consultoria, organização para mentoria, para professores, para estudante, Zettelkasten, GTD, passa aqui no link do comentário fixado para conhecer a nossa comunidade. Você vai poder duplicar qualquer um desses templates, incluindo os que vierem depois. Eu sempre estou atualizando os templates que tem ali, inclusive vai sair uma atualização essa semana com os novos templates, e você também vai ter acesso a uma live semanal de 1 hora para tirar dúvida e evoluir os seus modelos. Toda terça às 8 horas da noite a gente tem essa live para o pessoal da comunidade. Se você gostou, passa no comentário fixado e se fizer sentido para você, vem fazer parte. Admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Te vejo muito em breve no nosso vídeo 2 da série nova aqui do nosso canal, Organização para Pequenos Negócios. Tamo junto, valeu!